Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 8 de janeiro de 2018, com as bênçãos do céu e pedindo realmente as bênçãos do céu, nós vamos iniciar o estudo da Revista Espírita do ano de 1859. Conseguimos finalizar o ano de 1858, fizemos toda a revista. E agora vamos iniciar o segundo ano de 1859. O material que nós vamos utilizar é a tradução de Evandro Noleto, tá? Da Federação Espírita Brasileira. Quem vai coordenar esse trabalho é a nossa irmã Aramita. Nós vamos estar na condição de um médio de apoio, tá? Lado a lado, ali comentando, conduzindo quando houver necessidade. Mas o trabalho realmente vai ser conduzido pela nossa irmã Aramita, tá bom? Então hoje vamos iniciar... Que Jesus a conduza e nos conduza também. Janeiro de 1859. Então, quero começar bem do comecinho, que diz assim, né? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. O que contém nesta revista? O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Ano segundo, 1859. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Isso é frase de Allan Kardec. Então, vamos lá. Em janeiro de 1859, nosso primeiro fascículo. E começa com uma carta de Allan Kardec a S.A., o Príncipe G. E a carta do Allan Kardec diz: Príncipe, Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria, resumindo, em poucas palavras, o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permiti-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Existe um príncipe. Por um ato de humildade, Kardec não colocou o nome, só colocou Príncipe G. E esse príncipe enviou a Kardec numerosas perguntas sobre o Espiritismo. E Kardec veio a responder. Como esse material com certeza foi muito bom, ele disse: eu não vou limitar esse material só ao príncipe, eu vou publicar isso na revista, para que outros possam também se beneficiar dessas respostas. E para ele ter feito isso, as perguntas do príncipe eram perguntas contundentes, perguntas relevantes. Muito bom. Já indagava, já respondia de outros leitores que por acaso tivesse, né? E aí ele diz que ele vai responder conforme os princípios da ciência e o que tem até ali, ou seja, a última moda, o que está em dia da atualidade da ciência, né? Fora do mundo corporal visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Isso agora para a gente é simples e fato, né? Mas naquela época ele estava relembrando e vamos dizer assim,
informando ao mundo isso, porque passou um tempo de, vamos dizer assim, de trevas sobre esses assuntos. Mas mesmo hoje, para nós espíritas temos a informação, mas nós ainda não temos consciência do fato. Ele diz assim: os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas, e que se despojaram de seus invólucros materiais. Essa informação aqui está na revista, está no livro dos Espíritos, está na introdução, está no livro dos Médiuns. Ele constantemente fala isso: os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra. Se eu tenho essa informação, eu sei que o espírito desencarnado foi uma alma, carregando todos os seus vícios e qualidades. Quando nós vamos conversar com os espíritos em reunião mediúnica, nós olhamos para o espírito como se fosse algo à parte da humanidade. A gente acha que o espírito sabe tudo, que tudo que ele fala está correto, que ele sabe do passado, do futuro e do presente. Na hora que nós vamos para a prática, nós esquecemos disso aqui, que existe espírito de todos os graus, desde o ignorante até o pseudo sábio. E a outra coisa é pavor, espírita com medo de espírito. Então, como é que pode, se eu sei que os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas, e que se despojaram dos seus invólucros? Se de repente o Mateus está aqui ao meu lado, eu não tenho medo do Mateus, por que eu vou ter medo se o Mateus desencarnar? É Mateus, a única diferença é que está sem corpo. A mesma coisa é quando a gente recebe uma notícia: olha, você está com uma enfermidade, você está com dias contados. Pronto, a pessoa se desespera. Mas, gente, eu sei que eu sou uma alma encarnada, que vai chegar uma hora que a vida orgânica vai acabar, eu vou desencarnar, vou continuar mais viva do que eu estou. O máximo que vai acontecer, você vai deixar o corpo grosseiro, que o corpo físico é um corpo grosseiro, e vai poder retornar à vida espiritual, se deparar com a consciência, né, com a nossa realidade. Vamos lá, mais um pouquinho. Bora lá. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, os há bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, da mesma forma como os há superiores em tudo, que não procuram fazer senão o bem. Essa distinção é o ponto capital. Kardec deixa muito isso claro. Quando ele fala da escala espírita, e ele diz que o que evitou ele cair em vários, esses são os escolhos, né? Fugir dos escolhos, fugir da encrenca, foi ele ter percebido que espíritos existem em graus diversos. Porque essa é a nossa maior encrenca quando nos deparamos com reunião mediúnica. É acreditar em tudo que o Espírito diz. Nós não podemos cair nisso, de hipótese alguma. Quando se fala em linguagem, a pessoa acha que é usar termos que não são do cotidiano. Palavras que você tem que ir no dicionário para procurar. Não é isso. Nós vamos lembrar de Emmanuel retratando a traição de Carlos Penhagan. Como é que ele expôs a situação da traição da esposa? De uma forma tão sutil que, se a gente não presta atenção, a gente não tinha entendido. Escreve bem, não é chulo, não é grosseiro. Outra coisa, esses espíritos superiores, quando estão escrevendo, eles se preocupam muito com que tipo de pensamento vai nascer em ti com a leitura. Ele não quer, em hipótese alguma, fazer com que tu baixe o padrão, conhecendo do jeito que ele nos conhece. Então ele está sempre convidando. Quando ele vai retratar algo delicado, ele retrata de uma forma que tu lê e não baixa o teu padrão. Por quê? Porque ele sabe que a leitura vai atuar no pensamento, que vai atuar no corpo. E quando você está acostumado a ler Emmanuel, mesmo André Luiz, quando ele vai falar daquela senhora com 30 e poucos anos, que ainda estava presa no cemitério, ao cadáver, por quê? E aí ele vai falar, ela tinha uma vida, ela era uma borboleta saltitante. Olha que poético, para dizer que a criatura não soube honrar com a vida de esposa e mãe. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Sem que o saibamos, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações.
assim influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Tanto que de ordinário são eles que vos digo. Só que a pergunta, ele não está dizendo se é espírito bom ou espírito mau. Ele diz que eles influenciam. A pergunta que eu tenho que fazer é: com quem que eu estou em sintonia? Eles influenciam. Eu sempre lembro dessa comunicação. Nós estávamos no trabalho mediúnico. Um espírito da terceira ordem disse assim: vocês são engraçados. A gente dá a ideia, vocês executam e a culpa é nossa. Então, esses espíritos, eles influenciam. Influenciar é aquele amigo que diz que, cara, não vai não, vamos para tal canto e tal. Mas tu vai se tu quiser. Então, quando as pessoas leem isso, fica assim: não, mas por que Deus permite que os espíritos nos influenciem? Nenhum espírito nos obriga a fazer nada. Eu recebo uma influência por aqueles que eu tenho afinidade. Há uma união aí, há um entrelaçamento. Afinidade é tudo, e é uma lei inderrogável. A gente estudou isso no Pensamento e Vida. A lei de afinidade é uma lei colocada, e as leis divinas são o quê? Inderrogáveis. Não tem, por isso que quando está lá no livro Pensamento e Vida, se eu tenho afinidade com a Aramita, nós estamos aqui numa afinidade, numa simbiose, e existe mal, é o mal, existe o mal, ela me faz mal, mas eu tenho afinidade com ela. E nós estamos envolvidos dentro dessa lei, dessa simbiose, a lei de afinidade. Jamais os espíritos poderão chegar e cortar isso, porque eles não podem interferir nessa lei. Ela é inderrogável. E nem tem como fazer isso, porque eu tenho fios que eu me ligo a ela. Se eles vierem aqui desligar, e vou usar esse termo, eu ligo de novo. É uma lei. Então, na Terra, nós estamos ligados, existe uma teia. Tem fio para tudo quanto é lado. E cada um ligado com aqueles ao qual tem afinidade. Então, eu recebo a influência de espíritos ao qual eu estou ligado. Posso receber influência também de: olha, eu estou fazendo trabalho no bem, estou me esforçando, estou trabalhando, isso. Aí pode vir aqueles espíritos e vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, vai para cima. E tenta de todas as formas. Eu posso ceder, como não posso ceder. Olha, nós que já estamos há mais de 15 anos dirigindo um grupo de estudo, nós percebemos, às vezes, participantes do grupo, que começa a antipatizar com o facilitador. Como eu já vivi isso. E Jesus diz assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quando tem um amor, a pessoa consegue perceber, identificar e não cair. Mas se não houver amor, afinidade com o dirigente, uma empatia, se chega um irmão desse para influenciar, algumas pessoas a gente percebe, depois se aproxima e conta: Conceição, eu senti isso. A tua voz me irritava profundamente, assim. E eu digo: e agora? Agora passou, mas a luta foi grande. Quantos tiveram a liberdade de chegar? E eu digo: fique atento, porque não é comigo, é contigo. Sabes por quê? Se estão jogando pedra, é porque essa árvore vai dar fruto. Então esse estudo vai te ajudar. É por isso que estão atacando. Fique atento. Eles são muito ardilosos. Eles não são de qualquer jeito. Nós é que fazemos de qualquer jeito. Eles são ardilosos. Eles se reúnem. Eles discutem. Vão ver qual é o ponto fraco, aonde pode tocar, aonde pode mexer. É esse aqui, esse é o ponto fraco. Gente, tem gente que está no estudo, a gente percebe que a pessoa está crescendo, está isso. A pessoa já tem o ensino superior, está bem financeiramente, vai inventa de fazer uma faculdade. E afasta do estudo. E a pessoa se fascina e vai embora. E deixa. Então a coisa é muito sutil e a gente cai feito um pato. Por quê? Dando exatamente aquilo. Qual é o ponto fraco? O ponto fraco dele é esse aqui, olha. Ele está doido por um DR. Então vamos arrumar um jeitinho para ele fazer? Vamos, tá aqui. Aparece, vem de graça, é impressionante. Parece assim, tá aqui, pronto. E que horas vai ser? À noite, horário da atividade. Mas eu tenho que me preocupar com a minha profissão, né? Então, eu vou fazer e vai. Chico passou por isso.
Quantos empregos apareceram para ele passando necessidade financeira? Frequentemente, os espíritos atestam sua presença por meio de efeitos materiais. Tais efeitos nada têm de sobrenatural, assim nos parecendo por repousarem sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, o efeito entra na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre os corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes exteriores. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que a natureza nos tenha dito sua última palavra. Então, se eu não tenho nenhum conhecimento espírita, essa cadeira faz isso aqui, ó, sozinha. Tá bom. Se eu não tenho conhecimento espírita, eu saio correndo desesperado. Se eu tenho conhecimento espírita e a consciência, eu vou saber que é um espírito, que é um fenômeno de efeito físico, que existe um médium, talvez seja eu ou alguém da redondeza, que ele está usando o fluido necessário para movimentar isso aqui. E se isso está acontecendo, é com a vontade de Deus. Porque, gente, é necessário que tenha um espírito, ele querendo, a vontade dele mexer a cadeira. É necessário que tenha um médium de efeitos físicos e é necessário que Deus permita. Se Ele não permitir, não vai acontecer. Por quê, meus irmãos? Se sempre que houvesse um espírito querendo mexer a cadeira e um médium disponível, o que é rodar de cadeira, sapato por aí, nem ia estar fácil. E se houve, aí tem que vir aquela pergunta: o que o papai quer me ensinar com isso aqui? Ele está querendo me chamar a atenção. Fenômeno de efeitos físicos. Entendeu? Então, se acontece e o povo fica apavorado que está mexendo. Gente, esse aqui está claro que existem forças sobrenaturais. Esse aqui é o mais simples de você resolver. Sabe qual é o mais difícil? É o da fascinação, que é aquele que ninguém vê nada e o cabo vem aqui no pezinho do ouvido, olha, e te destrói. E não tem quem diga nada. Mas esse aqui que está mexendo, pô, isso aqui é notório, todo mundo está vendo. A pessoa sabe que existe. Todo efeito tem uma causa, ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos o braço do telégrafo produzir sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que ele seja inteligente, mas sim que é movido por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não é a nossa, evidentemente encontra-se fora de nós. Que é a história das mesas girantes, né, Mita? Uhum. Quando Kardec foi convidado para assistir às mesas girantes, primeiro que era um fenômeno na Europa. Era o máximo. E eles não repetiam, eles inventavam uma brincadeirinha e no ano seguinte era outra brincadeirinha. Mas as mesas girantes fez um sucesso tão grande que no verão seguinte eles repetiram, no verão, no inverno, não lembro, eles repetiram a história da mesa girante. Quando Kardec foi convidado, o professor Denizar, um homem muito, de bom senso realmente muito grande, ele ficou quieto e ouviu aquilo dali. Só que ele começou a prestar atenção que disse, gente, mesa não pensa. Todo mundo dizia que era a mesa que estava respondendo. Ele disse, gente, mesa não pensa, mesa não tem máquina cerebral. Existe uma força, e ele já tinha estudado magnetismo com o mestre. Existe uma força, existe uma inteligência atuando, dizendo sim, não, apontando o alfabeto. E eu vou descobrir o que é isso. Então foi através dessa lógica, desse bom senso, que ele foi pesquisar o que estava por detrás das mesas que falavam. Isso que ele disse, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente, porque responder sim e não é um efeito inteligente. Então a causa é inteligente. Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria e a manipulamos à vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem de livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade.
Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio, razão porque a ciência vulgar é incompetente para julgá-los. Vulgar e de comum, tá, gente? O espírito encarnado tem 2 envoltórios, um material, que é o corpo, e outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que para ele constitui uma espécie de corpo, mas cujas propriedades são essencialmente diferentes. Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível, embora possa tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Vocês entendem perispírito? Perispírito é a base de tudo para a gente entender todo o fenômeno, né? Então ele diz, quando você está encarnado, você tem um corpo físico, grosseiro, e você tem esse envoltório, que ele vai chamar de corpo perispiritual. Quanto mais evoluído o espírito, essa mente, esse ser, quanto mais evoluído, menos denso é o corpo perispiritual. O corpo perispiritual, tudo que eu faço com o corpo físico vai ficar refletido, vai ficar anexado, vai ficar marcado no corpo perispiritual. Um corpo perispiritual danificado é um futuro corpo físico danificado. Quando o papai começou a criação, o corpo humano, ele não fez corpo torto, não. Então, em verdade, as provações que o papai nos impõe passar nesse processo da evolução são bem menores do que as expiações que nós arrumamos ao longo dos séculos. Quando você vê uma criança nascendo toda torta, deformada, aquilo não é criação divina, não. Aquilo ali é o uso indevido do livre-arbítrio. Destruir o corpo físico lá atrás, destruir o perispírito, que é a forma, é como se eu quero fazer um bolo lindo, mas a forma que eu tenho está deformada. Como é que vai sair o bolo? Deformado. Não tem como. Aonde está torto a forma, o bolo vai ficar torto e vai sair deformado. Mas quando o papai deu, não deu a forma deformada, a forma estava perfeita. Quem deformou foi a criatura. E aí Deus tem a costa larga. A gente diz, por que Deus faz uma criança desse jeito? Digo, uai. E quem disse que foi Deus que fez? Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, pensando e agindo em virtude de seu livre-arbítrio. Estão em toda parte à nossa volta. Povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas por meio da escrita, da palavra e por outros meios. Estando os espíritos ao nosso lado, ou podendo, por certos intermediários, atender ao nosso apelo, com eles podemos estabelecer comunicações continuadas, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê. Então aqui ele está falando, né, dos tipos de comunicação que tem, né? Seja psicofonia, psicografia, depois que ele vai dar essa nomenclatura. Mas aí ele está dizendo os tipos que tem. Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicação dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é o de um intérprete, é o instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. E eu achei legal quando ele colocou a palavra intérprete. Qual é a função do intérprete? Passar o que lhe dizem. O intérprete é o quê? Ele está ouvindo em um idioma. E passa para o outro. E ele vai o quê? Transcodificar seria para poder passar na língua que o outro entenda.
E detalhe, existem coisas que você tem numa língua e não tem no outro idioma. Aí você tem que fazer uma interpretação, você tem que tentar adaptar o que aquela criatura está falando dentro do teu idioma para passar para que o outro possa falar. Essa é a função do médium. Então, quando o nosso querido irmão Galileu Galilei queria falar sobre o universo, ele procurou um médium, Camille Flammarion, que era o quê? Astrônomo. Eu vou ficar batendo a cabeça com quem não sabe nem o que é astronomia? Se eu tenho um médium que conhece astronomia, esse vai interpretar muito melhor o meu pensamento. Porque às vezes nós achamos que o Espírito diz palavra. Não. A linguagem é pensamento. Pensamento não é palavra. Palavra é o pensamento já sendo revertido. Então o médium, ele capta o pensamento e é ele que vai revertir dentro do vocabulário dele. Então o Espírito vai procurar um médium que, de certa forma, seja um instrumento melhor para aquilo que ele quer fazer. Entendeu? Então o Espírito e pensamento é muito rápido. Pensamento não é uma coisa lenta, pensamento é rápido. O médium capta o pensamento, reverte aquilo em palavras. Se ele não tem um vocabulário bom, dificulta muito. E ainda tem aí a conduta moral, né? Que é outro ponto. Mas vamos parar aí, só finaliza assim. Finalizou esse parágrafo? Finalizou, Camila, já vai começar os fenômenos espíritos. Beleza. Isso aqui é Kardec fazendo um movimento en passant mesmo, assim, bem superficial, do Espiritismo para falar para esse príncipe. Vamos dar uma paradinha aí? Foi bom o estudo? Então, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.